Então vamos lá. Para quem é iniciante e não conhece direito a plataforma aqui do Delphi, né, você tem aqui um painel de estrutura, onde vão mostrar todos os componentes que forem inseridos dentro aqui da Unity, ou seja, do formulário. Abaixo, as propriedades aqui, né, dos recursos que estão sendo inseridos aqui no formulário ou do formulário. Como eu não tenho nenhum recurso, ó, as propriedades que são mostradas são do próprio formulário. Tamanho, largura, texto, ok? Título aqui, habilitar e desabilitar botões, todos os recursos de configurações aqui relacionados ao objeto que está selecionado. Do lado direito é o painel do projeto, onde vai mostrar aqui o seu projeto e todos os arquivos e itens que foram adicionados a ele, e abaixo o nosso palette, né, que contém os componentes para que nós possamos desenvolver aqui dentro da plataforma do Delphi. Falando em componentes, existem alguns componentes externos que geralmente são pagos, ok? Tem muito aluno que gosta aí de utilizar o DevExpress para poder fazer a parte do front-end aqui das telas. É interessante também, só que o DevExpress também é um componente pago, e aí ele vai te dar alguns recursos como caixas de texto, labels, botões, que são mais bem aperfeiçoados, né, e que tem um visual muito mais interessante dos que estão disponíveis aqui. Então, se você também tiver conhecimento e quiser utilizar componentes externos, fiquem à vontade. Eu vou tentar, né, eu vou desenvolver esse projeto com componentes nativos do Delphi. É claro que a parte fiscal, que é o ACBR, e também o Fast Report, que são os relatórios, eles são componentes externos, vão ser instalados. Componentes 100% gratuitos, ok? Não vou utilizar nenhum tipo de componente pago aqui para o projeto, não. Vamos iniciar então, né? Aqui nós temos a tela de login, beleza. Eu vou renomear aqui então o caption dela como login. E aqui nós teremos algumas outras propriedades para poder então trabalhar. Como é uma tela de login, eu particularmente não gosto, né, que o usuário possa maximizar ou minimizar a janela, beleza? Então aqui nós teremos as propriedades para poder vetar isso aí. Aqui então vamos utilizar o seguinte, nós vamos ter aqui, ó, nos componentes do objeto, né, todas as propriedades e os recursos de configurações dessas propriedades, tá? Algumas destas propriedades, elas estão, vamos dizer, minimizadas. Então, você vai ter uma seta aqui, ó, para poder estar maximizando, né, e utilizando estas propriedades. O que eu costumo fazer é mexer primeiro no título do formulário, depois mexer aqui no nome dele, né, que é o nome do formulário. Então vou chamar aqui de FRM Login. O nome que eu coloco aqui é o nome que vai servir como chamada para as outras telas. Se você já tem conhecimento nessa parte básica, talvez seja interessante você mesmo já desenvolver suas telas, ok? Ficar acompanhando uma aula que você já conhece é um pouco ruim. Então, basicamente, eu também vou estar mandando para vocês todas as telas e tudo que eu desenvolver aqui dentro desse curso. É interessante, se você já tiver um conhecimento, abrir, dar uma olhada e montar conforme essa estrutura, né, em que eu vou falar. Então, aqui nós temos já configurado o título dele. Esse Key Preview, especificamente para o formulário de login, eu vou marcar, tá? O que é isso? É para que o meu formulário passe a funcionar como um alvo aqui na tela, né? O que seria isso? Quando eu tenho um objeto selecionado, nós falamos que é o objeto alvo. Então, às vezes eu tenho um botão, uma caixa de texto. Eu quero que o formulário também possa ser esse objeto alvo, conforme, por exemplo, eu pressionar uma tecla Enter, ele faça a ativação, ele entenda que eu quero pressionar ela a partir do formulário, ok? Isso vai ficar um pouco mais bem claro para vocês depois quando nós estivermos programando ele. Então eu queria, por exemplo, colocar o nome e o nome do usuário e a senha e pressionar Enter para ele poder entrar. Se essa opção Key Preview não tiver marcado, ele não dá esse Key Preview, ele não executa um botão, né, quando o meu formulário estiver selecionado. Eu teria que colocar isso em um botão, selecionar um botão para depois pressionar Enter, ok? Então, para login eu acho interessante esta propriedade aí, né, ativa. Aqui embaixo nós vamos ter o Windows State, que é como que ela vai abrir, né? Eu quero que ela abra maximizada, ok? Em tela cheia, então já vou estar marcando aqui essa opção para permitir, né, essa estrutura. A maioria das telas eu vou estar configurando parecido com essa aqui, né? Não vai ser bem desse jeito, mas vão ser aqui, né, semelhantes. Então, basicamente, a minha configuração inicial vai ser
esta aqui. Então, perfeito. Aqui nós vamos configurar mais algumas coisas na próxima aula e começar a inserção, né, dos componentes.